Bom, maravilha, pessoal. A gente já. Boa noite a todos aí que estão entrando na nossa apresentação, nosso webinar de hoje. É sempre um prazer aqui conversar com todos os colegas aí de gestão de dados mestres. Então, a gente vai esperar aí alguns segundinhos, né, para a turma começar a entrar aqui. O Microsoft Teams já marca que a gente tem aqui 15 pessoas para a gente falar de um tema aí super importante, né, de migração de dados mestres e migração dos dados em geral para ambiente SAP. Seja uma empresa que está saindo de um software qualquer, indo para SAP, como para aquelas que estão no SAP ECC e tem um projeto lá na frente de migrar para SAP S/4HANA. E é importante aí que o analista de cadastro, o comprador, o analista de materiais, o especialista em logística conheça quais são os principais termos, né, durante a migração, né, para não ficar de fora, poder participar do projeto e fazer colaborações aí valiosas, né? Então, daqui a pouquinho a gente começa e queria aí agradecer a presença de todos, tá? Aproveito para pedir aí para o pessoal que acabou de entrar que deixe o seu nome e o seu LinkedIn ali no chat para que isso possa servir de networking, né? Para que a gente possa adicionar as pessoas no LinkedIn, ampliar a rede de relacionamento, né? Pode colocar o nome, empresa, o LinkedIn. Isso abre muitas oportunidades, né? Eu sei que muita gente aí já conseguiu coisas bem legais aí através dos networkings aqui dos nossos eventos e das nossas palestras, tá? É, Agradeço aqui ao Leonardo e a todo o time aí da 4MDG que providenciou, né, possibilitou a ocorrência desse evento aqui. Agradeço também ao Flávio, que está participando aqui, nosso diretor de operações, que está participando remotamente aí do evento, está visitando um cliente nosso ali na região de Santa Catarina, e enfim, né? E aí, pessoal, é importante também já salientar, daqui a pouquinho a gente já começa, para todo mundo aí ficar de olho, a gente já está avançando lá na Academia de Master Data Management, o curso, né? Para quem ainda não sabe do curso, o Léo vai deixar o site aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais da academia. A gente ainda está numa fase de pré-inscrição. Tem um webinar também, eu vou pedir para o Léo colocar o webinar que a gente gravou explicando como vai ser a academia. Lá tem preços, condição de pagamento, conteúdo programático, tem tudo ali para você se tornar um especialista. A primeira turma a gente deve lançar ali por volta de setembro, tá? Então, quem fizer a pré-inscrição tem acesso a descontos exclusivos. Não paga nada para fazer a pré-inscrição, só deixa o nome na lista e aí vai ter a oportunidade de adquirir o curso lá na frente com desconto, tá? Aproveito aqui também, enquanto a gente espera o pessoal chegar, olha lá, já temos 20 pessoas aqui. Aproveito também, pessoal, para falar do Starter. Starter é uma versão gratuita do 4MDG, onde você pode homologar ali fornecedores, né? A gente colocou ali um módulo básico de homologação de fornecedor. O Léo também vai colocar a landing page aí para vocês conhecerem um pouquinho mais do Starter. Em breve o Starter terá novas funcionalidades, então a gente está planejando muita coisa gratuita aí para a comunidade, coisas como liberar padronização descritiva de materiais gratuitamente via Starter, liberar também a possibilidade de fazer consultas de fornecedores por WhatsApp. Então vai vir muita coisa legal no Starter, então se cadastra lá para que você possa acompanhar e usar a plataforma totalmente gratuita para vocês, tá? Então é isso aí, né, pessoal? A gente está aqui só esperando mais um pouquinho para o pessoal poder chegar. Já estamos aí com 23 pessoas. Peço também a quem está aqui nos acompanhando, né? Primeiro agradeço aí de coração a participação de todas. É sempre um momento bastante feliz. Aproveita, manda o link dessa nossa reunião para os seus colegas, manda ali no WhatsApp, manda nos grupos ali, para que o pessoal possa entrar também, tá? Para quem não sabe, é só clicar ali no botão de pessoas, vai ter uma opção de compartilhar o convite, aí você pode pegar o link e compartilhar aí com seus amigos, né? Conhecimento sempre é bom, né? Nunca é demais, e quanto mais a gente partilha, mais a gente tem, né? Conhecimento é a única coisa que quanto mais a gente divide, mais a gente tem, né? Então é que nem o amor, né? Então, importantíssimo a gente divulgar o máximo possível desse conhecimento ali para todo mundo, tá? Não sei se tem alguém novo que ainda não me conheça, né? Meu nome aqui é Paulo Cordeiro, eu sou especialista em gestão de cadastros aqui da 4MDG, e a ideia hoje é a gente falar aí de migração
de dados, né? Obviamente com foco maior na nossa especialidade de dados mestres, mas explicar um pouquinho dos termos, da metodologia, como funciona, para que você fique ali craque. Quando você tiver um projeto de SAP, alguém vai falar um termo e você já vai sabê-lo de cabeça, assim, né? Já, opa, já escutei esse termo, já sei o que que é, então você vai ter todas essas opções aí, né? Legal para a gente poder tocar. Então, acho que a gente já tem aí quase 30 pessoas, né? Legal, então vamos começar aí em respeito a todo mundo que entrou no horário. Lembrando que esse webinar está sendo gravado e o conteúdo depois vai ser disponibilizado lá no nosso site para quem quiser fazer uma revisão e ter acesso ali ao material, tá bom? Só relembrando, pessoal, coloquem o seu nome, empresa e LinkedIn aí no chat, porque isso aumenta o networking, isso traz novas oportunidades para vocês. Então, vou lá, vou compartilhar aqui minha apresentação para a gente tocar o nosso barquinho. Então, agora, nesse exato momento, estou mostrando aqui minha apresentação. Acho que todos estão enxergando, né? Se alguém não estiver enxergando aí, pedir ao time da 4MDG, caso não esteja enxergando, me avisem. Mas acho que já está devidamente aí compartilhado, tá, pessoal? Então, vamos lá para a gente falar um pouquinho. Então, a ideia é a gente estudar, entender como funciona a migração para um ambiente SAP. Acho que todo mundo conhece o tamanho da SAP aqui no Brasil. O Brasil, ele fica ali geralmente entre segundo e terceiro maior mercado da SAP no mundo. Basicamente, só perdemos ali para os Estados Unidos. Muitas vezes superamos até o mercado da própria Alemanha, que é o país do fabricante. Então, a SAP é muito relevante aqui dentro. Tem milhares e milhares de clientes usando SAP, quase todas as multinacionais e grandes empresas brasileiras têm alguma solução da SAP. A gente lembra muito do RP, né? Mas a SAP tem solução de procurement, solução de e-commerce, né? Soluções de supply chain, enfim, né? Tem um conjunto gigante ali de ferramentas, né? E basicamente quem sabe SAP já ganha, já está na frente. E como vocês, né, a gente acaba trabalhando em grandes empresas, então a gente acaba tendo que dominar o SAP, conhecer para que a gente possa tirar proveito, né? Quantas vezes o analista de cadastro, o comprador, o especialista em logística está numa reunião, participa com a TI, começa a escutar aqueles termos e fica ali literalmente boiando, né? Nossa, mas o que que é isso? Do que ele está falando? Ou vai começar aquele projeto, a empresa está saindo do TOTUS, indo para o SAP, ou está saindo do SAP ECC, indo para o S4HANA, e não sabe nem mais ou menos como funciona. Então a ideia é a gente contar um pouquinho aqui para vocês, né? Obviamente isso aqui é um assunto bastante extenso, né? E dá para fazer vários webinars disso, mas a gente procurou consolidar tudo relativo à migração aí para vocês dominarem todos os temas, tá? Para quem não me conhece, eu sou um profissional certificado pela SAP, me certifiquei em SAP ABAP, depois me certifiquei em SAP Workflow e por fim também me certifiquei em SAP na vertical de varejo, fiz cursos na Alemanha de SAP, e tive uma trajetória muito grande implementando SAP em grandes empresas. Então, comecei a implementar SAP em 2003 e fui aí até 2018, 2019, quando eu formei, junto com o Flávio, junto com o César e outros fundadores, a 4MDG, uma empresa que nasceu do mundo SAP, mas hoje a gente atende qualquer RP, e nasceu para ser uma solução completa de automação de central de cadastro, tá? Então, isso aqui é meu background, e por isso que eu sinto a vontade de falar desse assunto com vocês e contar um pouquinho da minha experiência e tentar trazer isso para vocês e ajudar aí no dia a dia de todo mundo, tá? Aqui embaixo tem o meu LinkedIn, né? Mas é só buscar como Paulo Cordeiro que me acha, e aqui no Instagram também, @dadosmestres, tem bastante conteúdo lá para vocês explorarem, tá? Lembro também, para quem não participa, a gente tem um grupo de gestão de cadastros lá no LinkedIn, com conteúdo exclusivo para esse grupo, né? Então, quem quiser participar, é só procurar lá no LinkedIn e pode se inscrever. Além disso, a gente tem o portal analistadecadastro.com.br. Se você quer temas sobre homologação de fornecedor, padronização de material, gestão de dados, carreira, consultoria, tem tudo lá nesse blog também. Deve ter hoje quase 200 artigos lá dentro, tá? Então vamos seguindo aqui.
Basicamente, vamos entrar aqui na definição de migração, né, de dados. Acho que todo mundo já sabe mais ou menos o que é, mas é sempre bom a gente relembrar. Então, migração de dados é o processo de você tirar a informação de um ponto e levar para um outro sistema. Então, sai do sistema A e vai para o sistema B, né? Esse sistema A e B podem ser sistemas totalmente diferentes ou podem ser apenas versões diferentes do mesmo sistema, né? Então, você faz essa migração de dados, mas procurando garantir que as informações que cheguem no destino estejam corretas e qualificadas, né? Não adianta a gente fazer uma migração que o dado chega errado, ou seja duplicado, ou com algum problema lá na frente. Pode parecer fácil migração, muita gente imagina, vou copiar do sistema A para o sistema B, mas existe uma série de características que precisam ser entendidas. Os campos são diferentes, as regras são diferentes, então você precisa aplicar conversões, enfim, análises e uma série de atividades para você garantir. Então, a definição é fácil, executar é que são elas, e é aí que cabe você ter um cuidado especial com isso. E quando a gente fala de dados, geralmente dentro aqui da empresa, a gente tem dois tipos de dados principais, tá? Existem outros, como dados semi-estruturados, depende muito do autor, né? Mas aqui, para facilitar a nossa vida, nós temos dois tipos de dados principais dentro de uma organização: não estruturado e estruturado. Vamos começar com não estruturado, né? Ele não segue um padrão, obviamente, por isso que ele é não estruturado. Então, um e-mail é um dado não estruturado, é uma imagem, um vídeo, um arquivo lá que você digitou no Word, tudo isso são informações não estruturadas. Muitas vezes você recebe uma cotação lá no Word, uma proposta num PDF. Isso são dados importantes para uma organização, mas eles não estão estruturados. Algumas vezes, em determinados projetos, pode ser necessária a migração desses dados não estruturados. Não é tão comum, mas algumas empresas precisam levantar tudo isso e levar de um outro lado. Eu preciso levar o contrato social, eu preciso levar a documentação do fornecedor, do cliente, do sistema A para o sistema B. Algumas vezes é simplesmente levar o arquivo. Então, esse dado está não estruturado aqui, vai não estruturado por outro lado. Algumas vezes você precisa aplicar algum tipo de inteligência artificial para poder ler esse dado não estruturado e tentar levá-lo de uma maneira mais estruturada para o sistema de destino, tá? Mas os dados não estruturados, eles são menos comuns nos processos de migração. Os dados estruturados é basicamente aquilo que está no banco de dados organizado: cadastro de material, cadastro de fornecedor, cadastro de cliente, ordem de venda, pedido de compra, né? Eles seguem um padrão que estão definidos, é aquilo que geralmente o pessoal chama de um banco de dados SQL, né? Então, praticamente todo ERP trabalha ali com dados estruturados, né? Os campos são previamente definidos, né? Campo número, campo data, campo texto e por aí vai. Então, os dados estruturados é onde a gente gasta mais energia, é onde a gente precisa fazer a migração e levar para o destino. E quando a gente fala de categoria de dados, a gente pode trabalhar aqui com dois modelos principais. No SAP também a gente tem dados de customizing, tem dados de referência, tá? Mas aqui vamos simplificar o nosso entendimento. Quando você fala de migrar, você basicamente está falando de migrar essas duas categorias: Master Data, ou dados mestres, e dados transacionais. Então, Master Data, pessoal, são os dados de clientes, fornecedores, materiais. E eles têm algumas características em comum. Eles alteram um pouco. Por exemplo, são poucas vezes que muda o nome do cliente, são poucas vezes que o cliente muda de endereço. Então, os dados, eles tendem a ser mais perenes, né? Eles permanecem constantes ao longo da vida, né? Por exemplo, seu nome, dificilmente você vai mudar o seu nome, né? Ele tende a permanecer ali sem alterações. Então, eles são dados fundamentais para uma organização. Sem dado mestre, não tem como uma empresa funcionar, mas eles tendem a ser mais fixos, menos modificados, né? E você tem os dados transacionais. Se você olhar bem, o dado transacional nada mais é que um conjunto de dado mestre. Então, quando você junta um cliente e um produto, você faz uma ordem de venda. Quando você junta um fornecedor e um material, você faz um pedido de compra. Então, os dados transacionais, eles têm algumas características, eles mudam mais, são frequentemente atualizados, eles são criados. E se dentro de Master Data você não quer duplicidade, você não quer dois clientes iguais em Master Data, você não quer dois materiais iguais. Agora, em dado transacional, isso é muito comum. Eu posso fazer 10 vendas do mesmo produto para o mesmo cliente, com a mesma quantidade, com o mesmo preço. Então, é comum que os dados transacionais, né, eles vão tendo essa duplicidade, aqui eu coloco entre aspas, né? Eles tendem a se a repetir e são alterados ali com mais
frequências, tá? Então, exemplos de dados transacionais são pedido de venda, fatura, transação bancária, contas a pagar, contas a receber, movimentação de estoque. E aí, quando a gente fala de estratégia de migração de dados, tá, pessoal? Com o tempo, o mercado vai definindo esses nomes, então é normal que você conheça, que você acaba se habituando a esses termos, tá? Esses termos não são exclusivos do SAP. Esses termos acontecem também, por exemplo, em projetos com Oracle, com TOTS, são termos assim até universais, vamos dizer assim. Então você tem o modelo Greenfield. O que é o modelo Greenfield, pessoal? O nome já diz, né? Campo verde. Então você vai fazer o quê? Você cria aquele novo ambiente, você não vai fazer uma cópia do seu ambiente antigo, então você monta ali um novo sistema, tá? Então imagina que você está saindo do SAP ECC para o S4HANA, você vai instalar um S4HANA do zero, com as boas práticas, né? No modelo ali standard, né, do fabricante ali, e você vai migrar, né, aquilo que você realmente precisa, deixar para trás aquilo que você não vai usar. Então, quando você vai para essa estratégia de Greenfield, que é basicamente um sistema novo, e você vai fazer essa migração ali de dados daquilo que você precisa, geralmente você não vai levar um histórico, né? Você vai levar só as partidas que estão em aberto, pedido de compra em aberto, você vai levar só os materiais que estão ativos, você faz um filtro, né? Para levar só aquilo que você realmente precisa. Qual que é a vantagem? Você começa com o ambiente do zero, mais leve, mais rápido, mais performático, você não leva, muitas vezes, programas velhos que você não está usando mais, você acaba não levando aquele histórico de dados que muitas vezes estão com problemas. Então é como se começasse uma vida nova, um campo verde, né? Um campo verdejante. Qual que é o problema dessa prática do Greenfield? Ele tem um custo maior, né? Porque você vai ter que fazer um trabalho ali de levar o que você precisa, cortar, enfim, um novo ambiente, tem que redesenhar processo. Então, o Greenfield ele é muito bom, muitas empresas gostam, mas ele tem um custo maior e um tempo muitas vezes maior também de execução. Brownfield, ele vai fazer o quê? Você vai fazer um upgrade, né? Então, basicamente, ali você pega o seu SAP antigo, né, o ECC, e aí você instala, você simplesmente aplica as correções, as atualizações do SAP, muda a versão e leva todos os seus dados. Então você está começando ali com o mesmo conteúdo que você tinha antes, você vai levar coisa boa, vai levar coisa ruim, vai levar histórico dos últimos anos, né? Então você acaba tendo essa vantagem de aproveitar os investimentos que você fez, mas também de levar coisas que você não precisa, tá? E obviamente você tem que estudar arquitetura para ver se não, isso não é um limitante, né? De como que você vai poder organizar, e geralmente essa parte da arquitetura fica com o time de tecnologia, tá? Pessoal, quem tiver dúvidas, usa o chat, coloca as dúvidas no chat e depois a gente, no finalzinho, eu vou passar por todas as dúvidas e vou responder, tá? Obviamente, se você está saindo, por exemplo, de um sistema TOTOS para um SAP, é muito mais provável ali que, obviamente, você vai para um Greenfield, vai instalar um SAP do zero e vai levar só aquilo que você realmente precisa, né? Então, o Brownfield é mais comum quando você está migrando de uma versão do mesmo ERP. E a híbrida, pessoal, é uma mistura que eles vão tentando fazer entre as duas, né? Você leva algumas coisas novas, mas aproveita outras, né? Como o próprio nome já diz, né? Ele é um pouco mais econômico que o Greenfield, mas não chega a ser igual ao Brownfield, onde você tem que fazer, você tem que levar todo o seu histórico, todas as suas informações, todos os programas, todas as customizações, e depois só ajustar aquilo que você precisa, tá? Brownfield, o nome já diz, né, pessoal? Seria um campo marrom, né? É como se fosse assim, um campo já usado. Aqui eu mostro um pouquinho mais em vocês, tá? Isso aqui é bem legal, eu peguei desse artigo aqui da Medium.com e aqui explica os detalhes aí de cada um desses processos, tá? Então você começa um novo sistema no Greenfield, como eu expliquei lá atrás, você migra os dados mestres, veja, o dado mestre tem todos, né? E os itens em abertos, né? Os dados transacionais em aberto, né? E você já começa com as melhores práticas do SAP. Você tem alta mudança dos seus processos de negócio, porque você vai ter que mudar, né? Se no ECC funcionava de um jeito, no S4HANA de outro, você vai ter que se adaptar, mexer no processo, retreinar pessoas, né? Então, você tem uma alta mudança de processos. Você não vai levar dados históricos, né? Então, geralmente, tá? Não é uma regra universal, mas geralmente você não leva dados históricos. E questões como programas que a empresa desenvolveu ao longo do tempo, você vai ter que avaliar um a um para ver qual que você leva para o SAP. Só para o pessoal entender, para quem não é do mundo SAP, geralmente quando você tem uma plataforma SAP, você pode ter aqueles programas Z ou Y, né, que são os programas
customizados que cada empresa desenvolve. Então, quando você migra num Greenfield, você vai ter que avaliar qual que você vai levar, qual que não vai. Tem essa questão aqui como código customizado, né? E, obviamente, você leva um tempo para migrar esses dados de um lado para o outro. Então, chegou lá no momento de entrar em produção, você precisa ter uma janela de corte para migrar esses dados, tá? Então, você tem um tempo, né, de migração ali das cargas de dados no período de corte que precede o go live do novo sistema, ele é um período um pouco maior e pode inviabilizar dependendo do tipo da operação da empresa. O híbrido é basicamente você copia o sistema existente, né? E joga ali numa outra base, mas sem levar os dados, né? E aí você vai migrando ali em fases, enfim. Então você mantém alguns processos que você tinha antes e adapta o máximo que der, né? Então, basicamente, esse é o híbrido. E por fim, aqui o Brownfield, você vai simplesmente converter ou fazer um upgrade, leva todos os dados, leva todos os programas, tá? Enfim, então vai levando tudo isso. Aí muitas vezes o ruim é que você leva um processo que não está otimizado para essa nova versão, né? Então tem pontos positivos e negativos, tá? Então quando vocês estiverem no projeto, vocês já vão saber, porque o pessoal lá da TI, ou vocês vão ver nos corredores o pessoal comentando, a gente vai fazer um Greenfield. Você já sabe que vai começar um sistema do zero. Vou fazer um brownfield, você já sabe que vai ser um modelo de upgrade, né? E aí aqui vocês vão ter esse guia de consultas, tá? Essa apresentação vai ficar lá no nosso site, tá? Vai também estar no YouTube, então vocês vão sempre poder consultar, tá? Aqui, quando a gente fala de migração, né? Vamos falar um pouquinho de dados mestres. Geralmente o pessoal pensa cliente, fornecedor e material, que são os mais comuns. Mas, cara, quando a gente fala de dados mestre e dados de referência, tem muita coisa. E olha que legal, você pode procurar aqui, ó, no portal da SAP, tá? Isso aqui é aberto para o público, objetos de migração para SAP S/4HANA. E aí você consegue buscar, fazer um filtro aqui, ó, nessa coluna de tipo do objeto de negócio, você filtra por Master Data, aí você vai ver todas as tabelas conectadas, né, todas as informações conectadas a dado mestre que pode ser aplicável ao teu projeto. Aí você vai ver que tem muita coisa, o trabalho é extenso, né? Chega num ambiente típico SAP, você vai ter lá 50, 60, 70 tipos de dados mestres diferentes para serem gerenciados. É um trabalho, porque imagina, você tem que converter cada categoria, ver que categoria que vai fazer ou não. Muitas vezes a empresa muda. Então, por exemplo, estou saindo do ECC e vou para o S/4HANA, mas eu vou mudar a minha classe de avaliação. Antes eu tinha 5 classes de avaliação, agora eu vou ter 7. Então você vai ter que fazer o depara. Eu quero mudar a categoria de conta dos clientes, vai ter que fazer depara. Então sempre vai ter mudanças de negócios que vão exigir mudanças nos dados mestres, e aí vai ter que ter todo esse depara, essa conversão de cada um desses dados e todos os impactos. Então, isso é legal porque é interessante vocês saberem, porque se vocês trabalham com dados mestres dentro de uma empresa que tem SAP, quando rolar o projeto, você vai provavelmente ser convidado para ser um key user, ou no mínimo você vai participar do projeto e testar. Então é importante você saber o tamanho, né, disso. E, obviamente, para muitos aqui, isso aqui pode virar um formato até de você desenvolver uma nova profissão, né? Porque hoje o mercado está demandando de profissionais especialistas em migração de dados, né? Tem pouquíssimas pessoas no Brasil especializadas na migração de dados em universo SAP. E aí, por que a gente precisa pensar em dados mestres antes da migração? Paulo, pega lá os clientes, fornecedor, material, joga para lá. Se a empresa funcionou assim até hoje, por que vai se preocupar? Então, algumas empresas pensam assim, mas muitas olham esse momento e falam, poxa, é hora de arrumar a casa, né? Porque senão você vai continuar com os mesmos problemas. Você gastou caro, você pagou mais licença para SAP, você está gastando dinheiro para ter os mesmos problemas. Eu brinco que se você não tratar seus dados, a única diferença é que ao invés de você ter problema no SAP GUI, você vai ter problema no Fiori, que para quem não sabe é a nova interface de acesso em SAP S/4HANA. Então a ideia de trabalhar o dado é para você ter um sistema melhor, performático, né? E aí eu trouxe aqui algumas estatísticas, né, de mercados aqui para vocês acompanharem. Quando a gente olha uma tela do SAP, veja essa tela de criação de material. Olha como ela é complexa. Várias etapas, cada etapa com vários campos, várias regras. Pô, cada campo desse tem que ser estudado. Será que ele vai continuar igual do meu SAP ECC para o meu S/4HANA? Paulo, eu estou vindo do TOTUS. Como que eu vou preencher a categoria do item? Eu não tenho isso no TOTUS. Então você vai ter que criar a categorização. Então imagina, cada campo desses tem que fazer uma análise. E muitas vezes o consultor do SAP ele não tem essa visão, porque ele não está no seu business.
E o cara da TI menos ainda. Né? Então é importante que vocês saibam o que vai acontecer aqui. Cada campo que esteja aqui, ele pode derivar de uma regra, de uma análise e ter uma série de dificuldades. Então, isso aqui é só material. Imagina cliente, fornecedor e os outros dados mestres. E imagina cada uma dessas abas sendo preenchidas, né? Porque cada um desses aqui, pessoal, que vocês estão vendo na tela, é uma aba. Cada aba com seus campos, suas regras, né? Então, é bem difícil. Então, imagina que se você migrar de um TOTUS, de um Oracle, de um Mega, de um Senior, que são outras arquiteturas. É um esforço gigantesco. E se você não faz isso certo, você acaba sofrendo. Então, olha que interessante aqui. 94% das indústrias, tá? Isso aqui é uma pesquisa da GS1, tá? Nível Brasil, eles entrevistaram mais de 500 empresas. Então, 94% das indústrias já tiveram problemas por erro de cadastro. Então, assim, é recorrente, as empresas não tratam e tem problemas ali na frente. Se você migrar o dado errado, você vai continuar fazendo parte dessa estatística. 52% das empresas têm divergência entre nota fiscal e pedido. Todo mundo aqui que trabalha com qualquer RP, né? Vai lá receber o pedido de compra, chegou o XML do fornecedor, o pedido de compra não entra porque não bate com o cadastro e tem divergência, o NCM está errado. Meu, quem já não passou por isso? Aí manda, volta, revolta, caminhão parado, gritaria. Cara, isso é dinheiro perdido, né? Isso pode ser minimizado se você tiver uma gestão de dados mestres. 40% tem problema no inventário por divergência. Cara, se você tem produto duplicado, você vai ter estoque duplicado, custo parado. Você tem compra errada, devolução porque comprou errado. Cara, tudo isso é custo, né? E por fim, aqui do varejo, 80% dos varejistas trabalham com dados inconsistentes, né? Então, assim, para vocês verem o tamanho ali do buraco, né? Que boa parte das empresas estão. E é por isso que a gente também traz esse webinar, para colocar na cabeça de cada um de vocês que vocês são agentes da mudança. Quando a TI fala assim, nós vamos trocar o SAP, pô, vocês já pensaram na migração de dados mestres? Ah, não, não vamos dar Ctrl+C, Ctrl+V. Poxa, mas se a gente fizer um saneamento, a gente resolve isso, isso e isso. Então, muitas vezes, a projeção da carreira de cada um significa de como cada pessoa se coloca frente a uma possibilidade, né? Muitas vezes existem essas possibilidades na empresa, e se você souber, você pode ali levantar a mão e fazer um comentário ali muito pertinente que pode ajudar a organização, sempre baseado em dados, estatísticas e informações de mercado. Como que a gente fala de sequências aí de migração, né, pessoal? Como que funciona a migração de dados mestres ou de dados no geral, do sistema A para o sistema B ou de uma versão antiga para uma versão nova? Tem algumas etapas, tá? A primeira que a gente recomenda, tá, pessoal? Isso aqui são recomendações, são boas práticas, né? Tem empresa que não quer fazer nada disso e depois assume o BO lá na frente. Mas, em linhas gerais, boa parte das empresas adotam essas sequências. A primeira parte, e aí muito o analista de cadastro pode ajudar, é avaliar. Cara, qual que é a qualidade do meu dado atual? Vamos fazer um diagnóstico? Onde eu estou com problema? Poxa, identifiquei que eu tenho 30% dos clientes com problema de endereço. Eu identifiquei que uma possibilidade de 10% dos materiais com NCM que já estão obsoletos. Enfim, você avalia, se analisa, identifica lacunas, começa a pensar no depara. Ah, esse campo aqui vai para tal lugar, de tal forma, né? O segundo ponto é preparar. Depois que você avaliou, você começa a preparar. Então, cara, como que eu vou limpar? Como que eu vou corrigir o dado desse cliente? Ah, eu vou preencher na mão, eu vou buscar uma ferramenta, eu vou, sei lá, dar um jeito. Como que eu vou validar meus materiais, consolidar meus materiais, tirar duplicidade? Então, você vai preparando esses dados por aqui, tá? Eu acho que tem algum microfone aberto aí. Enfim. E aí, depois, pessoal, você preparou, limpou, enriqueceu, consolidou, validou, e aí você tem que levar, né? Pensar também como vai ser depois. Legal, saí, Paulo, saí do ECC para S4HANA. Como que vai ser agora? Eu vou continuar com os mesmos problemas na minha governança ou vou melhorar a minha governança? Eu saí do TOTUS, tinha muito problema de cadastro, estou indo para o SAP. O que eu vou fazer agora que eu estou com o SAP? O SAP sozinho vai corrigir cadastro? O SAP sozinho vai governar cadastro? Não, não vai. Então você precisa estabelecer suas regras. E isso é muito importante que aconteça em tempo de projeto. Porque depois que dá go live, pessoal, aquela correria. Porque é sistema novo, dá problema aqui, ninguém vai lembrar das regras. Então isso precisa estar estabelecido antes. Quais serão as regras que a gente vai usar para governar os dados a partir do Go Live?
Quais serão os padrões? Vamos colocar a padronização descritiva, vamos desenhar um processo de homologação de fornecedor, vamos automatizar a tarefa. Isso precisa estar estabelecido em tempo de projeto. Então, isso é importante. Conversem na equipe de vocês. Pô, estamos implementando SAP. Pessoal, qual que é a parte do cronograma aqui que a gente vai falar sobre a governança futura dentro da ERP? Porque vai mudar a interface, podem entrar novos campos, vão entrar novas regras. E aí? Nem que seja revalidar o conjunto de regras que você já tem, é importante repassar por isso, ter um período no cronograma para essa função, tá? Quando a gente fala de migração de dados, pessoal, de um sistema para o outro, é muito comum vocês escutarem esse termo ETL. ETL é extrair, transformar e carregar, né? Do load em inglês, né? Então você extrai o dado de um lugar, transforma, converte, ajusta e carrega no sistema de destino. Então ETL virou, né? Quando você fala migração, vamos começar um processo de ETL, alguém está migrando. Temos um software de ETL, então um software que ajuda nesse processo. Então, ETL, pessoal, vocês verem muitas vagas aí no mercado. Eu já vi até vaga de analista de cadastro, conhecimento em ferramentas de ETL. Porque, cara, é um negócio que você usa direto. Você pode usar tanto no processo de migração, como no dia a dia para tirar a informação de um lugar e mandar para o outro, tá? Então, a parte de extração, o que significa? Você pode ter diferentes fontes de informação, né? Então, você pode extrair. Imagina, vou migrar lá para um novo ERP. Talvez uma parte da informação está no teu e-commerce, uma parte está no seu ERP antigo, uma parte está no CRM, uma parte está na planilha. Então, você pode ter ali diferentes fontes. E qual que é o complicado disso? São as possibilidades de inconsistência. E aí você, durante a extração, também vai mapear o deparo. Aqui no TOTUS é grupo do material. No SAP é grupo de mercadoria. Como que eu vou converter isso? Quais que são as regras? Então, você pensa muito na extração também, esse processo. Transformação. Cara, como que eu vou reformatar meus dados? Como que eu vou sanear meus dados? Né? E qual que é a complexidade de transformar? É regras. Porque imagina, cada dado mestre pode ter vários campos, cada campo pode ter várias regras, e você vai ter que colocar tudo isso, como se você escrevesse um livro para você ter tudo isso mapeado, né? Então, geralmente, as consultoras que estão implementando o SAP, o que elas fazem? Elas chegam para vocês, que vocês são os contratantes, né, da implementação SAP, elas te dão um monte de planilha para preencher. E você já tem que preencher a planilha no formato SAP. E aí toda essa responsabilidade de extração e transformação fica por responsabilidade da empresa contratante. Só que aí, cara, imagina vocês fazendo tudo isso, correndo sem apoio, sem ferramenta, ou fazendo tudo em cima da hora, né? E por fim a carga, né? Tem lá o dado certo, já foi trabalhado, já foi limpo, tá tudo bonitinho. Você vai carregar num novo sistema. O desafio durante a carga é alguém esquecer alguma coisa, ou você ter lentidão, a carga ficar muito lenta na hora de carregar e você perder aquela janela, né? Porque para vocês entenderem o seguinte, quando você está implantando um novo sistema, o antigo está funcionando. Então você tem um período de corte, que a gente chama no inglês cutover. Então você corta, é um período que antecede, depende de projeto para projeto, ele pode demorar um dia ou horas, ou pode demorar uma semana, ou um pouco mais. Então é um período onde você para de usar o sistema ali e começa a dar a carga de dados, né, para dentro do sistema. Imagina se ficar lento demais. Eu já participei de projetos que a carga era muito lenta e quase comprometeu o Go Live, tá? Então, aqui um software de ETL é uma ferramenta que te ajuda nessa migração, né? Pô, imagina fazer tudo na mão, conversão na mão, limpeza na mão. Então, tem alguns softwares que podem te ajudar nisso. E eu trouxe alguns aqui de mercado. Existem outros, tá? Não deu para trazer todos os possíveis, eu trouxe alguns aqui, tá? O primeiro é o próprio da SAP, tá? O SAP Data Services, tá? Ele é uma plataforma integrada, óbvio, por ser plataforma da SAP, já tem mais facilidade de integração com o ecossistema da SAP, então você consegue transformar e integrar esses dados, tá? Muitas vezes a consultoria que vendeu o SAP para vocês, ou vendeu o upgrade, eles podem trazer isso ou não, tem que ver no pacote. Tem um muito legal também, que é o Talent Open Studio, que é uma ferramenta gratuita e de código aberto. Olha aí, né, pessoal? Dá até para brincar aí. Quem quiser, abre lá o trial no Talent, vai conhecer um pouquinho, ver o que dá para fazer lá, que é bem legal, né? O Pentaho, que é uma plataforma também que pode ser usada para ETL e para outras coisas também, né? Então, essas plataformas aqui, essas ferramentas, pessoal, elas podem ter mais de um uso, né? Aqui eu estou falando da parte de ETLs, mas elas podem ter outros usos ali dentro também, tá? E o 4MDG, tá? O 4MDG, ele serve, tá? Todo mundo conhece, a maioria conhece o 4MDG como ferramenta de automação de central de cadastros, mas ele também pode ser usado como ferramenta de ETL, para tirar o dado do sistema antigo, converter, sanear e migrar para o novo ambiente, tá?
Então, o 4MDG é uma plataforma no-code. Você desenha o processo que você quer para migrar o dado e ele vai automaticamente, a partir das regras pré-definidas, fazendo esse saneamento para vocês, tá? Então, quando a gente fala aqui de saneamento de dados mestres, pessoal, para a gente dar uma acelerada aqui no nosso processo, em clientes, o que é comum, né, fazer? O que a gente precisa se atentar? A gente até fez um e-book, depois eu até pedi para o Léo colocar o e-book, a gente fez um e-book de saneamento de dados, para vocês poderem fazer download, mas lá no analista de cadastro tem artigos completos com todas as etapas de um saneamento, mas aqui eu vou resumir. Então, clientes, consulta pública, pessoal, faz o básico, vai lá na Receita Federal, simples, se integra, vê se a empresa está ativa, traz o nome certo da empresa, o endereço fiscal. Cara, isso já ajuda muito, porque o SAP, por exemplo, através do endereço, calcula domicílio fiscal, pelo domicílio fiscal determina algumas classificações de imposto. Se a empresa está no simples, as categorias de retenções são diferentes. Então, é importante revisitar isso, tá? Consultas públicas, né? Óbvio que você pode fazer consultas mais avançadas. Ah, vou aproveitar para checar o compliance do meu cliente, e aí você pode fazer processo jurídico, trabalhista, trabalho escravo, e até fazer uma reomologação do cliente antes de mandar para o novo SAP. Você pode ter um enriquecimento manual, pessoal. Muitas vezes, nem todos os dados são públicos. O telefone do cliente. Muitas vezes isso não é um dado público. Lá na Receita Federal, muitas vezes está o telefone do contador. Então, sei lá, que tipos de materiais esse cliente vende? Isso muda. O cliente pode deixar, que tipo de material ele compra. Então, enfim, você pode ter mudança, você pode fazer um enriquecimento manual, tá? Aqui na 4MDG a gente tem um serviço de enriquecimento manual, a gente tem uma mesa de cadastro que faz enriquecimento manual de tudo aquilo que não é público, que você precisa descobrir através de ligação telefônica, o nosso time faz também. E aí você precisa abreviar, revisar, higienizar, converter os dados. O que é higienizar, pessoal? Cara, colocar tudo caixa alta, tirar caractere especial, criar um dicionário de abreviatura, porque um problema lá no SAP muitas vezes é 40 caracteres, aí cada um abrevia de um jeito, aí vira uma bagunça. Então tudo isso é um processo de higienização aí. Fornecedor é a mesma coisa, tá? Só que fornecedor muitas vezes vão querer consultar outras coisas, ver uma questão mais legal, mais profunda do fornecedor. E por fim, material, né, pessoal? É bom aplicar um PDM, padronização descritiva, pessoal. É um processo de taxonomia para eliminar as duplicidades e os materiais genéricos. O pessoal revisa o NCM, revisa a árvore mercadológica, que muitas vezes, tá? O produto está na árvore mercadológica, está no nó errado do grupo de mercadoria. O produto está com o NCM errado. E, pô, faz sentido você migrar para o novo sistema errado? Então, muitas empresas fazem esse processo de revisão, né? Então, esses são os pontos. Mas tem gente que vai atrás de foto de produto, vai atrás de unidade de medida, enfim, é quase infinitas as possibilidades aí de fazer esse trabalho. E esses trabalhos de saneamento, pessoal, vocês podem fazer tudo em casa com a equipe de vocês, mas também podem contratar empresas especializadas. A 4MDG também tem esse braço aqui de saneamento. E aí, como selecionar os dados mestres, né? Então, a pessoa pergunta, Paulo, eu vou ter que sanear todos os meus materiais ou eu escolho só alguns? Então, tem práticas que você pode adotar, principalmente se você vai numa estratégia do Greenfield, você vai pegar e levar só aquilo que você realmente vai usar para o novo SAP, né? Então, você tem práticas que você pode adotar para saber quais dados que você vai levar. Então, clientes e fornecedores, o que é comum, pessoal, analisar? Se o cliente tem uma partida em aberto, partida é um lançamento no financeiro, tá? Ou um pedido de compra, ou uma ordem de venda. Se ele tem uma partida em aberto, obviamente, pessoal, precisa levar o cadastro de cliente para o novo sistema. Senão, não consegue levar a partida, tá? E se ele tem algum contrato ativo, talvez ele não tenha nenhum financeiro em aberto, não tenha nenhum pedido de compra, mas ele está com um contrato ativo com a empresa. Então, recomenda-se levar esse cliente ou fornecedor. Se ele tem algum passivo jurídico ou financeiro, aquele cliente não tem contrato ativo com você, ou aquele fornecedor não tem contrato ativo com você não tem nenhum contas a pagar nem a receber para ele, porém, você está numa disputa judicial com esse cara para reaver um dinheiro. Então, talvez seja interessante levar o cadastro dele bloqueado, mas levar, porque uma hora você pode querer cobrar ou ter que pagar esse passivo, tá? Outro fator também importante geralmente o pessoal leva se o cliente e o fornecedor foi cadastrado nos últimos 12 meses. Pô, é um fornecedor cliente recente, ele não tem partida em aberto, ele não tem contrato ativo, mas, pô, cadastramos ele no mês passado. Então faz sentido levar ele para o novo sistema. Se alguém cadastrou recentemente, provavelmente alguma utilidade terá.
E se ele teve movimentação nos últimos 24 meses? Pô, ele não tem partida, ele não foi cadastrado, mas, pô, ele comprou com a gente faz 6 meses. Cara, então vamos levar ele para o novo sistema, que provavelmente ele vai comprar em breve de novo. Material, pessoal. Se o material tem estoque, tem que levar, né? A não ser que você remaneje o estoque desse material. Se ele tiver ordem de transferência, ordem de compra, um pedido de transferência aberto, tem que levar também, né? Senão você não vai conseguir gerar o dado transacional, porque o dado mestre não foi transportado. Geralmente o pessoal leva se foi cadastrado nos últimos 12 meses. E se ele teve alguma movimentação nos últimos 24 meses? Tem empresas que usam 12 meses, tem empresas que usam 24 e tem empresas que usam 36 meses como corte, tá? Isso depende muito do business. O mais comum é usar 24 meses, tá? Legal. Falando aqui, lá no passado, pessoal, a SAP tinha o LSMW. Muitas empresas ainda usam o LSMW, o pessoal que está no ECC, tem muita analista de cadastro aí que é super fera na LSM, na LSMW, que era o jeito de você pegar ali os dados de uma planilha, fazer carga em massa. Era bem legal, né? Uma ferramenta aí bacana, mas era a solução antiga que se usava, né? Eu usei muito nos projetos ali mais antigos para fazer cargas, tanto de dado mestre como dado transacional, e o pessoal usava no dia a dia da operação também. Ah, preciso dar uma carga em massa, usava ali uma LSMW, né? Não é todas as empresas que liberavam LSMW, porque, puta, se o cara não souber o que está fazendo, faz errado, né? Mas era uma ferramenta aí de migração, né? Um workbench, né? Então, workbench, né? Workbench é como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Workbench, Legacy System Migration, então migração de dados do legado, né? E aí a SAP evoluiu para o LTMC, né? Mudou lá, colocou mais recursos, ficou mais bonitinho, né? Mas a ideia é o mesmo, né, pessoal? Pegar dado do ponto A e levar para o ponto B, né? Então, LTMC é Legacy Transfer Migration Cockpit, né? Então, um nome mais bonitinho aí, e obviamente com algumas funcionalidades a mais. Então, para quem nunca viu o SAP LTMC, ele é o que está substituindo o LSMW com mais funcionalidades que eu vou explicar ali na frente, né? Então, você cria lá o teu projeto de migração, vai definindo os processos que vai fazer e por aí você vai trabalhando, né? Ele já tem objetos pré-existentes de migração, então tem um projeto de master data, de material, de cliente, de fornecedor, de dados transacionais, né? Como se tivesse vários templatezinho wizards para apoiar nessa jornada. Então, o LTMC, o que ele oferece aí, tá? Mecanismo para analisar, tratar e migrar dados legados, como arquivos de origem e massa de dados. Então, ele tem lá ferramentas que você pode tratar, fazer regras, né? Então, ele tem uma facilidade em relação a isso. Diferentemente da LSMW, ele tem alguns recursos a mais, né? A LSMW era relativamente bem simples. A LTMC tem alguns recursos a mais, que dá para detectar alguns erros de formatação, personalizar o processo ali de migração, tá? Pessoal, tem bastante conteúdo na internet de LTMC, vários vídeos lá no YouTube que o pessoal mostra para usar. Geralmente, como que funciona, né? Quem faz o LTMC é o consultor funcional que está implementando o SAP ou fazendo o upgrade do SAP. Por que ele faz? Ele te dá a planilha, que já está no formato do LTMC, você preenche a planilha e aí ele já dá a carga, né? Já usando os templates da própria SAP. Mas é legal vocês saberem, porque se você aprender também, você pode usar aí no dia a dia, se a TI liberar, né? Não é toda a TI que libera para os analistas terem acesso ao LTMC, né? E você consegue ver os status, tem um dashboard de acompanhamento, é mais legal, é mais bonitinho, né? E com mais funcionalidade também, né? Então a SAP acertou nesse ponto, era um ponto muito ruim antigamente na migração de dados. As desvantagens da LTMC, pessoal, tá? Aqui falando muito para a gente aqui no Brasil, né? Não tem processo de taxonomia, você não consegue aplicar taxonomia dentro dela, né? Então você teria que fazer isso apartado, aplicar padronização de material, revisão de NCM. Ela não tem ferramenta para isso, ela não ajuda, ela não tem uma base de fichas técnicas que você possa usar para padronizar o material. Ela não vai ter conexão com fonte pública de dado. Você pode desenvolver? Pode, mas vai custar caro. O que é fonte pública de dado? Receita, Simples, se integra, e até com fontes privadas, como Serasa. Então é complicado, porque muitas vezes você quer trazer a informação atualizada de uma fonte pública e no LTMC não dá. Ele tem complexidade para dados que você precisa fazer fora do template. Ele tem um template, você precisa sair do template, você vai ter uma dificuldade maior. Não é que não dê para fazer, só tem uma complexidade um pouco maior. E a interface melhorou, mas convenhamos, cara, as interfaces do SAP não é amigável. Você jogar na mão de quem não está acostumado leva um tempo para ele entender, mas isso é uma característica do SAP como um todo, né? Não só da LTMC.
E não é simples distribuir workflows. Imagina o seguinte, muitas vezes você tem uma migração de dados que por mais que você crie regras, você depende de um trabalho humano para validar aquele dado. E não é tão fácil você distribuir esse workflow. Ah, se for essa questão vai para o João, essa questão vai para a Maria. Ele não tem esse sistema tão simplificado. Você teria que configurar workflows, usar outras ferramentas. Seria uma configuração muito cara de fazer para você distribuir trabalho para seres humanos, porque nem tudo dá para fazer via máquina, né? Ainda não permite. Isso. E aí, pessoal, para a gente poder ir finalizando aqui, você também pode contar, isso é importante até colocar como sugestão aí no projeto de vocês, cara, contar com uma consultoria de migração de dados mestre, alguém que tenha plataforma, que tenha conhecimento, que saiba sanear cliente, padronizar material, ajudar nessa jornada de todos esses dados mestres, de todos aqueles que fazem parte do projeto, para que vocês não precisem ficar com aquela preocupação de sanear, preencher planilha, entregar no prazo para o consultor. Então, tem consultorias que prestam serviço e aqui na 4MDG a gente ajuda com vocês fazendo toda essa consultoria de Master Data Migration, seja de ambientes TOTS para SAP, de desenvolvimento próprio para SAP, de SAP ECC para S/4HANA, a gente consegue ajudar em toda essa jornada aí de vocês, sendo um braço. É como se vocês ganhassem super key users ajudando aí nessa parte de migração, tá? E aí, com esse apoio especializado, pessoal, tem expertise, porque já fizemos vários projetos desse tipo, reduz risco, porque você está trazendo gente que já fez vários projetos de implementação, a gente transfere esse conhecimento ali para vocês também, acelera o projeto, né? Porque, poxa, quando você receber a planilha lá dos consultores, vocês vão ver que tem campos que vocês nem sabem que existe. Tá? Usa a ferramenta especializada, já entra no pacote fazer saneamento de dados, padronizar produto, enfim. E aqui na 4MDG a gente oferece todo esse serviço para vocês de consultoria de dados mestres, a gente acompanha o projeto inteiro de migração para SAP, a gente vira um braço de vocês, é como se a central de cadastro ganhasse super especialistas em migração de dados mestres, tá? Então a gente consegue atuar nessa jornada para vocês. Para quem ainda não conhece aqui um pouquinho da 4MDG, a gente atua em todo o ciclo de dado mestre, tá, pessoal? Governança de central de cadastro, saneamento de dados, consultoria de migração, mentoria para ajudar a montar uma central de cadastro. Então, tudo que você precisar aí, pode contar com a gente. E a gente tem um software especialista totalmente na nuvem, é um software SaaS aí, né? Então, é um software no-code, onde você pode desenhar qualquer tipo de processo de cadastro ou processo de saneamento sem programação. E aí, falando um pouquinho, né, como eu falei lá atrás, a gente trabalha com saneamento, então a gente resolve todos os problemas de cadastro de vocês, a gente padroniza produto, tem a consultoria de Master Data Migration, e depois você já pode fazer a consultoria conosco e ter a plataforma. Então, imagina, você faz consultoria, saneamento, padroniza produto e já nasce, no primeiro dia do Go Live do SAP, já nasce com a plataforma de cadastro automatizada dentro da nossa plataforma. Então, dá para fazer um projeto tudo em um, da migração até a governança. Aqui um pouquinho dos nossos clientes aqui, pessoal, para vocês conhecerem. A gente trouxe o nosso software para o mercado aí por volta de 2020, então a gente é uma empresa bastante nova, por isso que o nosso software é bastante moderno, e aí em pouco tempo a gente conquistou aí mais de 70 clientes, não deu para atualizar todo mundo, mas aí entrou Eurofarma, Hospital Care, Cipal, que contratou nosso serviço de migração de dados mestres, entrou Agrofel, enfim, a gente está crescendo bastante aí, graças a essa comunidade maravilhosa aí que nos ajuda todo dia, tá? Então, pessoal, a gente já fez projetos de migração de dados mestres na Amazonas Energia, na Rede Sim, agora na própria Cipal, enfim, vários projetos, na Saraiva, então a gente já fez vários projetos de migração ali de dados mestres, na Selem também, então a gente tem bastante experiência, tanto com ECC como SAP S/4HANA, para poder apoiar nessa jornada como um todo, tá? E aí, na nossa consultoria, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais, aqui na nossa consultoria de Master Data Migration, a gente trata de tudo, tá? A gente faz o saneamento de cliente e fornecedor para vocês, padroniza os produtos, já tira toda a duplicidade, tira o material, a descrição genérica, entrega as fichas técnicas, NCM, árvore mercadológica. A gente faz todo o apoio, a gente coloca uma equipe para ajudar na migração para vocês, então vocês vão ter aí profissionais da 4MDG trabalhando lado a lado durante a migração do seu SAP, ajudando toda a parte de preenchimento de planilha, falando com o consultor, traduzindo o que o consultor quer com vocês. Então, tudo isso significa o que no final? Dado corrigido e atualizado dentro do RP ali de vocês. Já começar o S/4HANA tinindo, né, em ponto de bala, com tudo bonitinho.
E aí, nessa migração, pessoal, a gente vai fazer todas as regras de conversão dentro do 4MDG, a gente vai construir todos os workflows, se precisar padronizar um material, passa pelo nosso time automaticamente via workflow. Você vai ter toda essa parte de ETL para a gente executar toda a transformação desses dados. Aqui muda de 1 para 2, 3 para 1. A gente configura todas essas regras aqui que a gente mesmo mapeou para vocês. A gente vai entregar tudo no layout pedido pela consultoria que está implementando o SAP. Então a gente tira essa preocupação de vocês. E vocês vão ter um especialista em Data Migration da 4MDG durante todo o projeto, conversando com o consultor, conversando com o key user e garantindo que todos esses outros pontos funcionem em harmonia, tá? Então é um pacote ali completo, tá? E geralmente o fluxo aí da consultoria, né, para a gente finalizar aqui, depois da assinatura do contrato, a gente faz o setup da plataforma, a gente faz todo o entendimento do cenário de vocês, a gente importa e analisa todo o seu dado histórico, a gente faz a avaliação dos seus dados e define estratégia de migração, a gente faz aqui toda a parte de dados, né, de saneamento e padronização dos dados que vocês querem, a gente converte, coloca todas as regras de conversão, a gente junta tudo que foi saneado e convertido e entrega isso já no modelo que a consultoria está pedindo. Então, a gente cuida de tudo para vocês, né? Do início até o fim. E aqui, né, a gente vai participar das reuniões chaves, né, com as equipes de consultores, a gente ajuda a desenhar os melhores fluxos de saneamento, a gente faz o saneamento de dados para vocês, a gente tira dúvidas que vocês tenham durante o projeto sobre Master Data, a gente analisa os documentos gerados pelos consultores para ver se está tudo ok, se não ficou faltando nada, enfim. Então, a gente faz todos esses pontos aqui durante a nossa consultoria de migração. E aqui, só para finalizar, pessoal, lembrando, eu já tinha falado no começo, mas aqui mudando um pouquinho de assunto, relembrando aí do Starter, tá, pessoal? O Starter é gratuito, para quem nunca viu 4MDG, é um fluxo bem simples, tá, pessoal? De 4, 5 etapas, é só uma degustação ali. Ele é útil, você pode usar quantas vezes você quiser. Se você não tiver processo nenhum de homologação de fornecedor, o Starter já ajuda bastante, tá? Então é só entrar, o Léo já colocou o link aí no chat, vocês podem usar o Starter gratuitamente para fazer uma homologação simplificada de fornecedores, tá? Então, um pouquinho aí do Starter. E depois a gente vai liberar a padronização, para vocês poderem padronizar os materiais de vocês aí dentro do 4MDG de maneira gratuita. Acho que é isso, pessoal, para eu poder aqui parar de compartilhar. Eu falei bastante, queria agradecer a todos, mas procurei aqui manter o nosso compromisso, né, de 1 horinha ali e deixar esses minutos aqui finais para a gente poder conversar. Então, pessoal, dúvidas, mandem aí no chat. O Leandro mandou boa noite, Leandro. Boa noite, João Prado, já deixou o LinkedIn ali para fazer networking. O Flávio também deixou o LinkedIn. O Léo aqui colocou já o link, né? O Leandro também deixou lá o perfil dele. Felipe Araújo da DASA, bem-vindo, Felipe. Boa noite, obrigado aí por participar. Como é feito no caso de itens indiretos que não tem movimentação de estoque? Uma pergunta do Michael. Se não tiver movimentação de estoque, procura olhar se tem requisição dele, se tem pedido de compra. Muitas vezes um material ele é um NLAG, ele não tem movimentação de estoque, mas você consegue ver em outras transações do SAP se ele teve algum tipo de movimentação, né? Se ele teve algum tipo de aquisição. Se ele teve alguma aquisição recente, né? Eu recomendo fazer a migração dele, que provavelmente ele vai ser usado no novo RP também, tá? Mas aqui você pode ter itens indiretos que têm estoque, né? Depende muito de empresa para empresa, as empresas classificam direto, mas sim, tem alguns NLAGs aí da vida que não tem estoque, aí você pode olhar a requisição, pedido de compra, pedidos de transferência, ou qualquer coisa do tipo. Legal, aí a Michelle respondeu aqui para o Michael, né? Enfim. A Aparecida agradeceu, muito obrigado, Aparecida, pelo teu tempo. O Adão aqui deixou boa noite, o Anderson também boa noite. E é isso, pessoal. Queria aí também agradecer a participação de todos. Se alguém quer deixar alguma pergunta, manda ver. Pode ser tanto da migração, sobre saneamento, sobre governança de dados mestres, sobre carreira profissional, sobre academia, o que vocês tiverem de dúvida, podem perguntar, tá? Só para quem entrou depois, relembrando, a gente já lançou nossa academia. A nossa academia vai entrar no ar em setembro, com aulas ali online, mas com vários módulos com professor ao vivo. Vocês vão aprender tudo aí sobre dados mestres, da teoria à prática, metodologia de implementação de projetos, tudo, tá?
Tem o link aí para se inscrever. Aí o Alexandre Nunes perguntou, boa noite, Alexandre Nunes. A plataforma, sim, a 4MDG, cara, é uma super caixa de ferramentas. Você pode desenhar qualquer fluxo, material direto, indireto, serviço, qualquer tipo de material que você queira usar, você pode desenhar. Para quem não conhece o 4MDG, pessoal, o 4MDG é como se fosse um Lego. Imagina um Lego, sabe aquele Lego que você vai encaixando os bloquinhos de construção? É uma lousa mágica. Então, por exemplo, como que funciona um projeto de materiais indiretos no 4MDG ou de materiais diretos, materiais acabados, produtos acabados? Se você vem no 4MDG e você desenha, imagina uma lousa. Eu quero que o meu fluxo de cadastro funcione assim, com essas regras, passando por essas pessoas, com esse SLA. Você simplesmente vai desenhando no software. E aí o software monta todo o processo automático para você. Cara, é bem legal, é até difícil de explicar. Eu vou até pedir aí pro Leonardo se ele tem o vídeo ali, ou para alguém aqui da equipe da 4MDG, tem um vídeo de automação que mostra ali uma pessoa criando um fluxo do zero dentro do 4MDG, colocar o link. Pessoal, é fantástico. Então, assim, tem cliente nosso que gerencia produto acabado, tem cliente nosso que gerencia indiretos, tem gente que usa uso e consumo, cara, tem gente que faz workflow de processo jurídico, workflow de processo de qualidade, tem gente que faz gestão de medicamento, tem gente que faz gestão de OPME na área de saúde. Cara, é assim, você usa do jeito que você quiser. Fornecedor, pessoal, você pode desenhar toda a trilha de homologação do fornecedor. O próprio fornecedor anexar os documentos dele, o software valida automaticamente nas fontes públicas. Você pode fazer workflow em português, espanhol, inglês, enfim. É um universo ali gigantesco para vocês trabalhado aqui para vocês terem isso, tá? A Luciana, obrigado. Paulo, deixa o link da apresentação, por favor, para compartilhar. Vamos colocar aqui o link aqui do vídeo ali de automação. Vamos lá. Luciana, já agradeci. Marcos Souza, boa noite. Grato pela apresentação. Eu que agradeço a tua presença, Marcos. Tem restrição de autores? Não, Alexandre, não tem nenhuma limitação no 4MDG. O 4MDG não tem limite de usuários. O 4MDG não tem limite de campos. O 4MDG não tem limite de etapas, não tem limite de aprovador. Você pode convidar quantos fornecedores você quiser, convida quantos clientes, dá para integrar com quantos sistemas vocês quiserem. Pessoal, é virtualmente ilimitado o 4MDG, tá? E sabe qual que é a vantagem? A gente não cobra a implementação. O 4MDG, a única cobrança que a gente faz das empresas é uma assinatura mensal fixa. Então, pô, uma empresa tem 1.000 usuários, não tem problema, todo mundo pode usar o 4MDG para fluxo de fornecedor, cliente, material, dá para desenhar workflow de gestão de terceiro, depende até onde sua imaginação vai, tá? Então tem toda essa facilidade aqui para vocês poderem trabalhar com o software sem ter muita preocupação, tá? É bem legal, quem quer conhecer, pode pedir uma apresentação, pode deixar o nome e o telefone, e o Léo passa, a gente marca uma demonstração aí sem compromisso. Eu vou colocar aqui no chatzinho para vocês o vídeo de demonstração do 4MDG, ó, demo do 4MDG aqui. Ali a gente faz um processo do zero de cadastro para vocês verem. O Anderson perguntou, o problema que eu vejo constantemente é a falta de padronização e duplicidade de produtos. Então, isso tem uma técnica chamada PDM, o 4MDG, todo assinante do 4MDG que contratou o 4MDG para gestão de materiais recebe gratuitamente todos os nossos padrões descritivos que a gente criou ao longo do tempo. Então, você vai criar um material, você já cria em cima de um padrão descritivo e o padrão descritivo vai garantir que não tenha duplicidade. Então, quando você adota a padronização descritiva, Anderson, é uma metodologia, tem até um e-book, tá, pessoal? Para quem quiser aprender, deixa eu ver se eu acho aqui o e-book para colocar aqui para vocês, mas tem lá no nosso site, tá? Essa metodologia de PDM, ela garante que não vai ter material duplicado e dentro do software dá para desenhar toda essa parte ali de PDM, tá? Deixa eu pegar aqui o e-book para vocês. Tem um e-book aqui bem legal, bem completo aqui que a gente fez para vocês e é gratuito, tá? Então, pessoal, vou colocar aqui o e-book de PDM aqui para vocês terem e fazer download para quem ainda não conhece PDM e está com problema de material duplicado na base de dados. Pessoal, mais alguma dúvida aí para a gente poder encerrar? Aproveitem aí, pessoal, dúvidas sobre qualquer assunto aí de imigração, governança, software.
Então é isso, pessoal. Para a gente finalizar aqui dentro do nosso compromisso de 1 hora, acabou de dar 8 horas aqui no meu relógio. Queria agradecer de coração, pessoal. É sempre uma satisfação. Pô, 30 pessoas, 7 horas da noite, né? Querendo aqui participar. Então, queria agradecer a todos vocês, pedir para se inscreverem na Academia de MDM, para vocês receberem informação e terem acesso ao desconto, mesmo que vocês vão ou não fazer. Quem trabalha em empresa e a empresa vai custear, a gente tem plano especial para empresas. Então, a empresa quer trazer uma equipe inteira, então é só trazer para a gente aqui, tá? Eu vou deixar aqui um e-mail para quem quiser falar sobre qualquer assunto comercial, seja da academia, sobre a academia, é só mandar aqui esse e-mail aqui, ou pode ser pelo WhatsApp também, vou colocar aqui no chat para vocês terem aqui. O Flávio colocou aqui do workflow. O workflow sequencial permite atividades paralelas. Dá para fazer paralelização aqui no workflow da 4MDG, tá? Você consegue paralelizar determinadas atividades. Se é melhor fazer sequencial ou paralelo, depende do processo. Então, é analisado processo a processo, nossa equipe analisa e define junto com você se o melhor é o sequencial ou se o melhor é paralelo. Tem processos que não dá para fazer paralelo porque a etapa posterior depende de um dado da anterior. Então, tem que ser analisado caso a caso. Mas, tecnicamente, no software dá para paralelizar algumas atividades, tá? Flávio, era só isso? Ou quer colocar algum ponto, Flávio? Não? Então, é isso, pessoal. Mandem aí os seus e-mails, qualquer dúvida que vocês tenham, deixei o WhatsApp da empresa, pode falar, e sucesso aí. Se tiverem projeto de migração para SAP, nos chamem para a gente poder ajudar, ou falem com a gente que a gente encaminha material para vocês para ajudar nessa jornada. Obrigado de coração, valeu, Leonardo, por ter montado esse webinar, valeu, Ju, ao todo o time de marketing aí, um grande abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.